100 anos da Convenção Batista Paraibana, uma das igrejas mais conhecidas por levar o evangelho em todo o Brasil e principalmente aqui na Paraíba. Um século levando a mensagem de Jesus Cristo, do cristianismo e da palavra de Deus. Conversar primeiro pelo presidente. Presidente, seja bem-vindo a Itaporanga, o Vale do Piancó, e nos fale um pouco da satisfação 100 anos de Convenção Batista na Paraíba. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa cidade maravilhosa para, mais uma vez, celebrarmos o centenário da nossa Convenção Batista Paraibana. Este ano é o ano do nosso centenário. E aí nós estamos, mais uma vez, expressando o nosso sentimento de gratidão pela vida da nossa convenção, das nossas igrejas, dos nossos pastores. E eu tenho dito que o que de mais extraordinário aconteceu durante esses 100 anos é exatamente a nossa missão, que é conduzir vidas aos pés de Cristo Jesus. E nós sabemos que não há preço quando nós podemos ver alguém que foi restaurado, vivendo uma vida nova em Cristo Jesus. Este é a nossa maior alegria em poder comemorar e celebrar o centenário da nossa Convenção Batista Paraibana. Pastor, nos conte um pouco, em breve, como chegaram os primeiros batistas aqui na Paraíba para implantar a doutrina batista. Nós sabemos que os batistas originalmente são americanos, da Inglaterra, mas aqui na Paraíba, como chegaram? Olha, aqui na Paraíba nós tivemos... É uma longa história. Não sei se o Raul está mais capacitado para nos trazer essas informações. Talvez ele esteja como parte integrante da diretoria da convenção, do nosso secretário executivo. Pode ser, falar aqui com o secretário, a gente vai ficar trocando aqui a conversa. Um pouco da história dos batistas chegarem na Paraíba. Pois não, querido. O meu abraço a todos os ouvintes, o meu abraço a todo o povo batista paraibano e toda a sociedade do Vale do Piancó. A Convenção Batista Paraibana está instalada aqui na cidade de Itaporanga, na primeira igreja batista, para celebrar duas importantes ocasiões. A primeira, o centenário da Convenção Batista Paraibana, e a segunda, os 40 anos da primeira igreja batista em Itaporanga. Com relação à sua pergunta, os primeiros que chegaram aqui na Paraíba, não diferente dos demais estados brasileiros, aqui também foram os americanos que chegaram, que primeiro investiram em nosso estado. E nos idos, já há mais de 100 anos, eles começaram aqui na Paraíba a plantar igrejas. Nós temos aqui no sertão, por exemplo, a maioria das igrejas mais antigas tem 97, 98 anos. Então, foram sim os americanos e nós devemos muito a eles. Hoje, pela graça de Deus, nós crescemos tanto que também estamos evangelizando a América do Norte. Nós hoje exportamos os nossos missionários tanto para lá, para a América, quanto para o Brasil inteiro. A gente sabe que hoje o Brasil já ultrapassou todas as barreiras no número de evangélicos, chegando a quase 50% da população. E hoje o número de evangélicos é visível também até mesmo em decisões políticas, decisões partidárias. E algumas igrejas evoluíram mais do que as outras na demanda, no crescimento. As neopentecostais e pentecostais cresceram de uma forma, só que os batistas não deixaram a doutrina do princípio do início, pregando a palavra, estudando a palavra, e continua com a mesma ideologia da doutrina batista, né? Isso em relação às outras igrejas que mudaram, se modificaram, se modernizaram. Exatamente. Os nossos princípios batistas, eles são muito bem delineados, e com relação à comunhão da igreja com o Estado, é muito explícito na doutrina batista essa separação. Conquanto nós estejamos inseridos no contexto da sociedade, conquanto nós estejamos cooperando com a sociedade também,
a gente define muito claramente a separação entre Estado e Igreja. Então, nós nutrimos essa boa relação com os poderes. A exemplo disso, nós estivemos ontem na Câmara de Vereadores aqui, sem nenhum problema, respeitando os poderes, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, mas nós somos à parte, porque a nossa premissa é pregar a Jesus Cristo a todas as pessoas. O crescimento hoje da igreja, quantas igrejas hoje no estado da Paraíba tem aproximadamente batista? Mais ou menos. E qual é o número, mais ou menos baseado em quantos fiéis hoje batistas em todo o estado? Presidente. Hoje nós temos no nosso estado mais de 170 igrejas e congregações nós temos aproximadamente 80. Né? Então, aproximadamente, nós podemos dizer que temos quase que 35 mil crentes batistas em toda a nossa Paraíba. Mas estamos conscientes de que muito há de fazer. E esse tem sido o nosso desafio, levar o Evangelho em todo canto da Paraíba, de modo que em cada cidade possa ter uma agência do reino de Deus. Agora eu pergunto aos dois pastores a visão pessoal de cada um, de como hoje vocês verem o crescimento evangélico do país, se melhorou a questão da pregação cristã, porque a gente sabe que quando algo cresce de uma forma, às vezes perde até a qualidade, sem deixar a quantidade. Primeiramente, pastor, na sua visão, como você vê hoje o crescimento evangélico no tocante geral das igrejas evangélicas no Brasil? Esse crescimento geral é o que nos traz preocupações, por várias razões. E uma delas é porque há uma grande diferença entre um crescimento genuíno e aquilo que nós podemos chamar de inchamento, né? Algumas igrejas, verdadeiramente, elas crescem. Quando crescem, alicerçadas na palavra de Deus. Outras, lamentavelmente, elas incham, né? Então, hoje a gente observa que ser um cristão, ser um crente em Jesus Cristo, para muitos é algo assim, sem compromisso. Nós precisamos cuidar das nossas igrejas, continuar levando elas ao conhecimento de uma doutrina fidedigna, de uma doutrina sadia, ou seja, nós precisamos ver as nossas igrejas crescendo, mas de modo equilibrado e, em especial, comprometidos com a doutrina bíblica. A sua visão também em relação a esse crescimento evangélico no Brasil? Olha, é bem verdade que tem havido uma explosão, realmente tem virado inclusive moda, o que é pernicioso, né? Ser evangélico ou dizer ser evangélico virou moda, é chancela muito comum na sociedade. Mas aí advém, como o presidente acabou de dizer, muitas mazelas. Essa multiplicidade de igrejas dá-se também pela multiplicidade doutrinária, pelo afrouxamento doutrinário. Então, a premissa batista é ter igrejas fortes, relevantes, importantes, influentes e influenciadoras. Então, assim, a gente tem uma visão muito clara do Evangelho e todas as igrejas, em todas as congregações, nelas os pastores, os evangelistas, as pastoras, inclusive, são ensinadas e são admoestadas a ensinarem suas equipes, seus rebanhos, da melhor maneira possível. Não a serem somente cidadãos dos céus, mas serem cidadãos terrenos, que eles possam respeitar as pessoas, respeitar as leis, mas, sobretudo, amarem a Deus. A figura do Batista tem uma simbologia que leva o nome de João Batista, pela qual foi reconhecido na Bíblia como o batismo. O batismo batista é o mesmo de outrora, de anos passados, e continua esse mesmo batismo das águas, que simboliza o arrependimento. Nós batizamos por imersão, né? João, conhecido na época de Jesus como João o Batista, ou seja, aquele que batizava as pessoas por imersão, né? É exatamente
baseado não apenas nessa experiência de João Batista, não é? Mas vejam bem, só a palavra batismo já define. Batismo é mergulho, não é? É você realmente imergir. Então nós primamos muito por essas questões doutrinárias, não é? E aí nós somos conhecidos como povo batista, como aqueles que batizam por imersão e entre outras doutrinas que nós não abrimos mão, como o pastor Raul, nosso secretário executivo, bem disse, não é? É preciso existir essa separação entre a igreja e o Estado. Para quem está nos assistindo nesse exato momento, existem também outras placas de igreja que levam o nome Batista. E muitas delas até mesmo pentecostal, fala em línguas, usa dons espirituais, na visão dessas outras igrejas. Vocês originalmente a Igreja Batista implantada, americana, que arquitetou aqui no Brasil, a Igreja Batista tradicional. Nós somos conhecidos como essa igreja tradicional. Né? Agora, veja bem, essa palavra batista, né? A nossa denominação, os batistas brasileiros, eles têm muita credibilidade, né? Através do trabalho, através do resultado do trabalho, através da forma como nós nos comportamos diante do mundo. Então, por sermos uma organização pioneira, por sermos uma organização missionária, por sermos uma das organizações que mais envia missionários ao exterior, então nós temos toda uma história de uma vida assim, de muita responsabilidade, sabe? E de muita credibilidade. E aí o que acontece? Muitas pessoas colocam o nome Batista e, me perdoem, muitos para pegar assim carona nesse nome que é de uma credibilidade abençoada por demais. Pastor, agora a gente voltando para a convenção, o que vai acontecer durante a convenção, o que vai ser apresentado para as igrejas da Paraíba, alguma inovação, o que vai ser apresentado diante dessa convenção, de decisões de inovação, o que os batistas podem esperar de resultado da convenção que vai acontecer, comemorando 100 anos aqui na Paraíba? Primeiro, nós estamos numa celebração ímpar. Não é? Essa geração certamente não viverá outra celebração centenária igual a essa. Estamos celebrando também os 40 anos dessa primeira igreja batista aqui em Itaporã, uma igreja relevante, uma igreja que influencia a sociedade, uma igreja que participa da vida da sociedade. Então, o que vai acontecer agora? A cada 2 anos, os batistas se reúnem na Assembleia Anual para eleição de diretorias. Então, nós teremos aqui, durante esses 3 dias, de 3 a 5 de maio, nós teremos eleição para a diretoria da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, Seção Paraíba, e também a renovação da diretoria da própria Convenção Batista Paraibana. Então, são momentos assim de muita festa, de congraçamento, de envolvimento de todos os irmãos batistas do estado inteiro. É uma oportunidade em que a gente vem aqui ao Sertão com muita alegria e queremos convidar a todos a não só ouvirem o que a gente está dizendo aqui, mas virem aqui na Primeira Igreja Batista e participarem conosco desse momento de celebração. Todos estão convidados, porque a festa é de Deus, a festa é do povo do Senhor. Para a gente finalizar, sabemos que o mundo hoje, contemporâneo e moderno, vive de crises econômicas, efeitos naturais, inclusive o Rio Grande do Sul está passando por uma das piores cenas climáticas que já aconteceu, e o mundo em todo. Tivemos recentemente uma pandemia mundial. Os batistas pregam muito a questão também da volta de Jesus. Já podemos sentir que esses o princípio das dores, como fala no Apocalipse, na visão de vocês, batistas? A gente quer crer que sim, que já foi iniciada a vinda de Jesus Cristo. O que é importante a gente pensar também é que está dito na palavra de Deus que enquanto o mundo inteiro não conhecer a Jesus Cristo, ainda não será o tempo devido. Então, essas dores, infelizmente, ainda se intensificarão.
esses processos naturais do homem movimentando a terra, do homem desmatando, do homem debilitando aquilo que Deus colocou nas suas mãos, o homem desvalorizando o próprio Deus. Então, tudo isso é um pouco daquilo que vai se revelando e graçando, vai crescendo até que Jesus volte. O nosso desejo, óbvio, como crentes em Jesus Cristo, é que ele voltasse já, porque esse mundo realmente está aviltando a Deus. A corrupção, graça, eu acho que hoje está muito pior do que quando Sodoma e Gomorra foram destruídas, por exemplo. Pastor, a sua visão do momento do mundo hoje? Eu creio que Deus está dando oportunidades às pessoas para refletirem sobre a vida, para refletirem como estão vivendo, se estão vivendo de modo que agrada a Deus ou não, porque é lamentável quando a gente se depara com pessoas que chegam até mesmo a zombar, escarnecer de Deus. Deus existe, Deus é real. Deus nos fez com propósito. A Bíblia nos diz que ela nos mostra de forma tão transparente que Deus nos criou para o louvor da sua glória. E a Bíblia nos garante que a palavra de Deus, quando esse evangelho for pregado em todo canto, então haverá o grande momento de prestação de conta. O Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim: aquilo que o homem semear, isto também ceifará. O que semeia da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia do Espírito ceifará vida eterna. Você que nos escuta, então busque alinhar-se com Deus, busque viver uma vida em comunhão com Deus, busque viver uma vida prazerosa em Deus, porque haverá o fim, sim, e haverá prestação de contas. Jesus voltará, ele mesmo disse, e as palavras dele, elas todas se cumprirão. Pastor, olhando agora para a câmera, faço o convite para Itaporanga, todo o Vale do Piancó, do Sertão, aonde essa reportagem chegará, para estar presente na convenção, 100 anos de convenção, 40 anos de implantação da Igreja Batista aqui de Itaporanga. Queremos fazer um convite todo especial a você que está nos vendo nesse momento. É momento de celebração, é momento de louvor, é momento de gratidão a Deus pelos 40 anos da primeira Igreja Batista em Itaporanga. Então venha participar dessa festa conosco, traga a sua família, vamos juntos celebrar ao Senhor. E eu gostaria de aproveitar esse momento também para convidar você para celebrarmos o centenário da Convenção Batista Paraibana. No dia 6 de julho, ou seja, na primeira semana do mês de julho, nós estaremos lá em João Pessoa, no Espaço Gospel. Espaço Gospel é uma extensão da primeira Igreja Batista em João Pessoa. E lá nós estaremos celebrando, agradecendo a Deus pelo centenário da nossa Convenção Batista Paraibana. Você é o nosso convidado especial.